Capítulo 15. Sociedade e política nos tempos de Dom Pedro II. Os objetivos desse capítulo, nós vamos compreender a organização política e econômica durante o governo de Dom Pedro II no Brasil. Nós vamos analisar as semelhanças e diferenças entre os partidos conservador e liberal. Nós vamos também identificar as características do desenvolvimento da economia cafeeira no sudeste do Brasil. Nós vamos avaliar a inserção das ideias políticas modernas na composição dos movimentos políticos do país, bem como reconhecer os movimentos de contestação da monarquia. Também vamos compreender o que foi a Guerra do Paraguai e reconhecer a política brasileira na região fronteiriça do Cone Sul. Também nós podemos refletir sobre a reação política e jurídica entre o Estado brasileiro e os povos indígenas. Nesse capítulo, nós vamos ter, é importante que nós percebamos que nós vamos ter um conhecimento sobre a formação da sociedade brasileira durante o período colonial e a manutenção dessas estruturas após a independência e o governo de Dom Pedro I. Além disso, nós vamos compreender os aspectos fundamentais da história do Brasil, da história geral contemporânea, como a difusão das ideias liberais e republicanas pelo mundo, a contestação internacional da escravidão e o gradativo desprestígio global dos regimes monárquicos absolutistas. Capítulo 15. Sociedade e política nos tempos de Dom Pedro II. De maneira geral, o início de um novo governo carrega muitas expectativas, especialmente quando substitui outro em um momento de crise, situação em que a própria legitimidade do governante costuma ser questionada. O início do reinado de Dom Pedro II, em meados de 1840, não escapou a esse clima político. Do ponto de vista pessoal, os primeiros anos de reinado foram difíceis para o jovem imperador, que não tinha a experiência política que lhe era exigida. Cercou-se ainda de conselheiros, firmou sua autoridade ao restabelecer o poder moderador e, aos poucos, projetou à nação a imagem pública de um monarca respeitado. Contudo, enfrentou crises após envolver o país na guerra contra o Paraguai. Cenário político do início do segundo reinado. Desde o governo regencial, a elite agrária do Brasil subdividia-se em dois partidos políticos, o liberal e o conservador. Ambos tinham projetos políticos semelhantes em relação à defesa do latifúndio e da concentração de terras sob seu controle, a estrutura agrária e a exportação da economia brasileira. Com relação à escravidão, porém, havia no Partido Liberal setores mais progressistas que começaram a pensar em alternativas para substituir o trabalho escravo pelo livre. Entre os filiados do Partido Conservador, prevalecia o interesse em manter a escravidão. Mas a principal diferença entre esses partidos era relacionada à autonomia administrativa das províncias brasileiras. O Partido Liberal, ele defendia que os governos provinciais tinham autonomia em relação ao governo central, podendo tomar decisões sobre assuntos de seu interesse direto. Já o Partido Conservador defendia o fortalecimento do poder central, subordinando as províncias às decisões do governo federal, sediado no Rio de Janeiro e chefiado pelo imperador. Ao longo de seu governo, Dom Pedro II procurou se aproximar dos dois partidos políticos, ora nomeando ministros liberais, ora conservadores. Eleições de deputados. Nas eleições para a Câmara dos Deputados, geralmente esses partidos políticos praticavam ações fraudulentas para contabilizar mais votos para os respectivos deputados. Há registros de eleitores que votavam 2 ou mais vezes e de grupos que eram contratados para pressionar os eleitores a votar em determinados candidatos, usando violência quando fosse preciso. Era comum também a contagem incorreta de votos para favorecer um determinado partido político. Um exemplo dessas práticas ocorreu em 1842, quando a violência foi utilizada por partidários liberais para assegurar a vitória de seus deputados nas eleições. Os membros do Partido Conservador se referiam ao episódio na época como eleições do cacete
e o próprio imperador dissolveu a Câmara dos Deputados, reconhecendo os abusos cometidos pelo Partido Liberal para obter votos. A adoção do parlamentarismo. Em 1847, os liberais que participavam do governo aprovaram a criação de um novo cargo político, o de presidente do Conselho de Ministros, que chefiaria o Ministério e o Parlamento, Câmara dos Deputados. Foi uma tentativa do Partido Liberal de implantar no Brasil a monarquia parlamentar, semelhante à que existia na Inglaterra desde a Revolução Gloriosa em 1689. E, com isso, diminuir o poder do imperador. No regime político parlamentarista, o primeiro-ministro, cargo correspondente no Brasil ao de presidente do Conselho de Ministros, é escolhido pelos deputados do partido com a maioria de representantes na Câmara, visando fortalecer o poder legislativo frente ao executivo. No entanto, o parlamentarismo implantado no Brasil não anulou o poder moderador. Era o imperador quem nomeava o presidente do Conselho de Ministros. Ele também tinha autoridade para demitir ministros, desfazer a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições. Na prática, esse regime político fortaleceu o poder pessoal do imperador Dom Pedro II. Por isso, foi chamado de parlamentarismo às avessas. Esse regime político permaneceu até o fim do segundo reinado, frustrando as expectativas dos liberais, que há muito desejavam diminuir o poder central. Cenário econômico do segundo reinado. No início do segundo reinado, eram muitas as dificuldades para integrar o Brasil à economia internacional e acompanhar as transformações que ocorriam na Europa e nos Estados Unidos, sobretudo nos aspectos relacionados à urbanização e à industrialização. Nesses países, a produção industrial crescia e aumentava a concorrência entre eles. Enquanto isso, a estrutura econômica brasileira permanecia baseada no latifúndio, na monocultura e na mão de obra escrava. Desde a abertura dos portos, em 1808, a dependência do Brasil de produtos ingleses só aumentava e faltava capital nacional para investir na indústria brasileira. Com o objetivo de aumentar a arrecadação de impostos e de incentivar o desenvolvimento econômico do país, em 1844 foi criada a Tarifa Alves Branco. A nova tarifa aboliu as taxas alfandegárias preferenciais de 15% que os produtos ingleses pagavam desde 1810 e que eram mantidas durante o governo de Dom Pedro I. A política protecionista, inaugurada com a Tarifa Alves Branco, estabelecia impostos de importação de 60% sobre os produtos que faziam concorrência aos nacionais e 30% sobre os que não tinham similares no país. As consequências mais imediatas da Tarifa Alves Branco foi o aumento da receita tributária, o encarecimento dos produtos importados e o consequente descontentamento das camadas favorecidas, que até então consumiam tais produtos, e dos comerciantes que os negociavam. No entanto, essa medida não conseguiu promover a autossuficiência da economia brasileira. Manteve-se a dependência das importações de vários artigos industrializados. Em 1860, entrou em vigor a tarifa Silva-Ferraz, que estabelecia impostos alfandegários mais baixos para máquinas, ferramentas e ferragens, prejudicando a produção nacional desses equipamentos e favorecendo as importações desses insumos. Economia cafeeira. Originário da Etiópia, na África, o café era usado pelos povos africanos para a fabricação de bebidas. Há mais de 500 anos, os comerciantes árabes divulgaram o produto no Oriente e na Europa. Os franceses o trouxeram para a América do Sul a fim de iniciar o cultivo em suas colônias. Foi da Guiana Francesa que, em 1727, o jovem oficial Francisco Palheta, em missão encomendada pelo governo do Pará, trouxe as primeiras mudas para o Brasil. O cultivo do café foi introduzido no país na área em que atualmente é a região norte. Estendeu-se para Maranhão e Bahia, no Nordeste. Nas últimas décadas do século XVIII, a produção cafeeira chegou ao Rio de Janeiro e estendeu-se no início do século seguinte pelo Vale do Paraíba do Sul,
onde o cultivo se adaptou a solos férteis, às boas condições climáticas e à regularidade das chuvas. Na região conhecida como Vale do Paraíba, o cultivo do grão rapidamente se expandiu e muitas fazendas de café se formaram. Cidades fluminenses como Resende, Valença, Vassouras destacaram-se no cenário econômico nacional. A produção de café. O modelo agrário exportador dos tempos coloniais foi reafirmado na economia cafeeira. O café era produzido em latifúndios monocultores. Nas fazendas do Vale do Paraíba, predominou o uso do trabalho escravo. Calcula-se que, entre 1780 e 1831, cerca de 1 milhão de africanos desembarcaram no porto do Rio de Janeiro. Desses, cerca de 800 mil foram enviados para os cafezais do Vale do Paraíba. Nas lavouras que se fixaram no oeste da província de São Paulo, a partir de 1850, houve a introdução gradativa do trabalho livre, realizado por imigrantes de origem europeia, conforme veremos mais adiante. Ao longo do século XIX, a exportação de café para os mercados internacionais assumiu importância crescente na economia brasileira. A partir de 1850, em virtude do esgotamento do solo do Vale do Paraíba e da baixa produtividade que isso representou para as fazendas da região, novas áreas de cultivo de café se formaram. A lavoura cafeeira passou a ocupar vastas extensões de terra roxa no oeste da província de São Paulo, chegando a Jundiaí, Campinas e Itu. Na segunda metade do século XIX, a produção do Oeste Paulista superou a do Vale do Paraíba, colocando o Porto de Santos, no litoral da província de São Paulo, como principal centro exportador de café. Em 1867, foi inaugurada a estrada de ferro São Paulo Railway, financiada com capital inglês, ligava Santos a Jundiaí, tornando mais rápido o transporte do café dos centros produtores ao porto. Posteriormente, os cafeicultores paulistas financiaram a ampliação das ferrovias, o que acelerou o desenvolvimento da província de São Paulo. A expansão cafeeira dinamizou a economia da região, estimulando o crescimento populacional, a construção de rodovias para escoamento da produção e a urbanização. A Era Mauá. Durante o segundo reinado, o país conheceu um breve surto industrial, liderado pelo gaúcho Irineu Evangelista de Souza. Ele é considerado o principal empresário brasileiro do Império, tendo fundado ferrovias, estaleiros, bancos, serviços públicos, reunindo 17 empresas sob seu comando. Por destacar-se nos negócios, obteve o título de Barão de Mauá, concedido em 1854, e Visconde de Mauá em 1874. Irineu Evangelista ficou órfão de pai ainda menino e se mudou para a então capital do país, Rio de Janeiro, em 1822, acompanhando seu tio. Logo foi trabalhar na casa comercial do português Pereira de Almeida. Em 1829, começou a trabalhar em uma empresa inglesa de importação, onde ampliou seus conhecimentos de contabilidade e aprendeu o idioma inglês. Tornou-se gerente da companhia e, no final de 1835, passou a ser sócio, conduzindo todos os negócios da empresa. Na segunda metade do século XIX, Mauá, que era liberal, abolicionista e contrário à Guerra do Paraguai, forneceu seus recursos financeiros necessários à defesa de Montevidéu, quando o governo imperial decidiu intervir nas questões do Prata. Foi perseguido, passou por dificuldades e falências, endividou-se e acabou falecendo em Petrópolis, em 1889. Os empreendimentos do Barão de Mauá foram tão importantes que o período que compreende entre 1850 e 1860 ficou conhecido como Era Mauá. Hoje, nossa aula do capítulo 18, Nacionalismos na África e na Ásia. Os objetivos desse capítulo é retornar aspectos da colonização dos continentes africano e asiático para compreender o processo de descolonização deles. Conhecer o processo de formação